A oração, nós falamos, a oração que se enquadra dentro dos requisitos descritos na palavra de Deus é sempre respondida. Sempre será respondida a oração que está de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes não percebemos a resposta, porque ela sempre vem no reino espiritual, antes dela se manifestar no mundo físico. Porém, se vacilarmos em nossa fé, então abortaremos a manifestação da resposta. Deus já deu a resposta. E aonde acontece isso? Na dimensão espiritual. Por isso Jesus falou, você tem que crer que já recebeu antes de ver, porque a resposta já foi liberada na dimensão espiritual. Então você não pode vê-la. Não pode vê-la porque ela está na dimensão espiritual. Ela ainda não se materializou. Mas você precisa crer que já recebeu, porque já recebeu na dimensão espiritual. Porém, se você não crer, se você duvidar, se após a oração, porque não aconteceu na hora, ou porque não aconteceu daqui a 2 dias, ou porque já passou uma semana e ainda não aconteceu, e você deixar a dúvida entrar no seu coração, você perde a manifestação física da resposta que foi liberada na dimensão espiritual. Em Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8, o apóstolo diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. É como a onda do mar, levada e agitada pelo vento de um lado para o outro. Tal pessoa não experimenta, não recebe na dimensão física aquilo que Deus já liberou na dimensão espiritual. Em Hebreus 10:35, diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. A nossa confiança será ricamente recompensada, por isso não podemos abrir mão dela. Temos que nos manter confiantes. Jesus falou: se você pedir e crer que já recebeu, assim acontecerá. Pode ser no instante, pode ser daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, 1 semana, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, mas você receberá se você crer que já recebeu. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. E como nós mantemos a nossa confiança? E como nós mostramos a nossa confiança? Pelas nossas palavras. Até na oração você precisa usar as palavras. A nossa confissão, as palavras que falamos depois da oração de petição, ocupam um papel importante para recebermos a resposta que Deus liberou. Saiba disso. Deus já liberou a resposta, porque Jesus ensinou: aquele que pede, recebe. O que pede, recebe. Deus já liberou a resposta. Mas a nossa confissão ocupa um papel importante. As nossas palavras ocupam um papel importante para recebermos a resposta ou para experimentarmos a resposta que Deus já liberou. Temos abortado as respostas de Deus, temos abortado os milagres de Deus, temos destruído a eficácia das nossas orações com as nossas próprias palavras. Nós oramos a Deus cheios de fé, e depois que acaba a oração,
E passa o tempo, começamos a confessar de novo os nossos problemas, confessar as nossas derrotas. Ora, destruímos a nossa oração. Temos destruído as nossas orações com a confissão que sai da nossa boca. Veja a importância das palavras em relação à sua oração. Temos um exemplo no livro de Daniel. Eu quero passar para você. No livro de Daniel, capítulo 9, Daniel fez uma oração e esperou um período relativamente curto de tempo para ver a resposta à sua oração. Em menos de 3 minutos, o anjo Gabriel apareceu e respondeu a todas as perguntas de Daniel. Você pode ler isso no capítulo 9 de Daniel. Daniel orou e rapidamente veio a resposta. Rapidamente o anjo Gabriel apareceu e respondeu às suas perguntas, respondeu às suas indagações. Agora, este mesmo homem, Daniel, orou de novo a Deus no capítulo 10. Capítulo 10, você pode ver uma outra oração de Daniel, mas desta vez ele levou 3 semanas antes que tivesse o mensageiro angelical a responder às suas perguntas. Na primeira oração, capítulo 9, foi rápida a resposta. Na segunda oração, capítulo 10, demorou 3 semanas, 21 dias, para que Daniel recebesse a resposta. Qual foi a diferença? A maioria das pessoas acredita que Deus respondeu a uma oração em 3 minutos e a próxima oração, Deus demorou 3 semanas para responder, para testar Daniel, ou para provar Daniel, ou para aperfeiçoar Daniel. Mas em Daniel, capítulo 10, versículo 12, mostra por que o anjo demorou 21 dias para chegar até Daniel. E mostra o que em Daniel 10, 12. O que diz ali? Desde o primeiro dia em que tu puseste o teu coração a compreender, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Anote isso. O anjo diz, eu vim por causa das tuas palavras. Porque no primeiro dia que você orou, a tua oração, a tua palavra foi atendida. Isso aqui não está relacionado com o que Jesus ensinou, não se coaduna com o que Jesus falou em Marcos 11, 24. Peça e creia que já recebeu, e assim sucederá. O anjo diz, no primeiro dia que você pediu, Deus respondeu. Porém, Satanás me resistiu. O príncipe da Pérsia, um principado de Satanás, impediu que a oração de Daniel fosse atendida prontamente, ou impediu que a segunda oração de Daniel chegasse rapidamente a Daniel. O problema não estava com Deus. Não foi Deus que foi variável. Deus respondeu as 2 orações de Daniel ao mesmo tempo. A variável não estava em Deus, mas foi Satanás que tentou impedir que a resposta chegasse a Daniel. Veja bem, Jesus disse, o que pede, recebe. Quando você pede, Deus atende às suas necessidades legítimas, aos problemas da vida que vem sobre você. Você tem um Pai Celestial que te ama e cuida de você. Quando você pede, Ele responde. O que pede, recebe. Na mesma hora, na dimensão espiritual, a tua resposta é liberada. Mas existem coisas no mundo espiritual que nós não conhecemos. Existem situações na dimensão espiritual que nós não conhecemos. E o que vai trazer a nossa resposta é a nossa fé. Você precisa crer que já recebeu. Jesus ensinou. Creia que você já recebeu. E assim sucederá.
O anjo falou para Daniel: por causa das tuas palavras, eu estou aqui, eu vim, porque as tuas palavras foram ouvidas. As tuas palavras foram ouvidas, e por causa delas eu vim. Meu irmão, a tua palavra vai destruir a tua oração ou vai confirmar a tua oração? As tuas palavras vão te trazer bênção ou vão te trazer destruição? Porque as tuas palavras, elas têm uma importância capital, primordial, na questão da oração respondida. Para que Deus faça por nós, temos que abrir a boca, temos que pedir palavras, temos que falar palavras. Para experimentarmos a resposta à oração, temos que manter a nossa fé, manter a nossa confissão, a nossa palavra em linha com aquilo que nós pedimos, de acordo com a palavra de Deus, e manter a nossa confissão de que Deus ouviu, de que Deus respondeu e que nós já temos em o nome do Senhor Jesus.